paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo nós comemoramos a festa de todos os santos. Um dia onde a Igreja nos dá para meditar a vida de todos aqueles que buscaram, se esforçaram de viver a vontade de Deus, o seu projeto de amor sobre a sua própria vida. Nós muitas vezes, quando falamos dos santos, nós pensamos que ser santo é ser aquela pessoa irrepreensível, é ser aquela pessoa que está num grau altíssimo de perfeição. Mas nós vemos que na história da Igreja, que ser santo não é isto. Ser santo é buscar viver a vontade de Deus na sua vida. Ser santo não significa não cair, mas significa sim cair e se levantar. Deixar a graça de Deus trabalhar no seu coração, colocando o propósito a cada dia de buscar a vontade de Deus em sua vida. A Igreja nos dá este dia de todos os santos para mostrar que na humanidade, no mundo, na própria Igreja, há milhares e milhares de santos que não são santos canonizados, oficializados pela Igreja, mas há tantas e tantas pessoas que deram a sua vida a Cristo, que viveram a santidade, que viveram bem o cristianismo. Pessoas essas que muitas delas fizeram parte também das nossas famílias. Quantas pessoas há na nossa família que viveram bem, viveram a vontade de Deus, homens e mulheres simples, que em tudo buscaram a vontade de Deus. Muitas vezes os nossos avós, os nossos tios, padrinhos, parentes próximos, pai e mãe, que realmente tiveram uma vida unida ao Senhor. A Igreja nos dá essa festa para mostrar que a santidade, ela não deve ser vista como a perfeição humana, mas ela deve ser vista sim com o olhar de Deus. A santidade é um dom, diz Nossa Senhora nas aparições em Medjugorje, um dom que nós devemos pedir para ajudar-nos a caminhar. Um dom de Deus. Nós não podemos ser santos pela nossa própria força, mas nós podemos sim nos abrir ao amor de Deus, aceitar as nossas limitações e pedir que o Senhor intervenha na nossa vida com a sua graça, para que seja Ele a nos santificar. Não são as nossas obras que nos santificam, não é nem a nossa boa vontade ou os nossos sacrifícios e penitências ou as nossas orações que nos santificam, mas é a graça de Deus que nos santifica. É a graça de Deus que, quando encontra um coração desejoso de estar com o Senhor, desejoso de fazer a sua vontade, é ela que coloca em movimento todo o projeto de amor de Deus para nós. A palavra nos chama a ser santos como o Senhor é santo. Ser santo como o Senhor é santo é um grande chamado. É, na verdade, irmãos, uma vocação da qual nenhum de nós está excluído. Ser santo é sim empenhativo, mas também é uma alegria. Nós vemos que na história da Igreja, todos aqueles que realmente viveram a santidade e eram santos, sempre, desde os pobres até os ricos, todos queriam a presença deles, porque a santidade ela atrai. No mundo atrai o dinheiro, aqueles que têm poder,
dinheiro atrai. Na vida com Deus, não. Na vida com Deus é um homem ou uma mulher unida ao Senhor atrai, puxa pessoas para próximo de si. E é por isso que hoje nós, a igreja, nos dá a liturgia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12, o Evangelho que nos traz as bem-aventuranças. Evangelho que é o início da pregação de Jesus. Na verdade, era o próprio autorretrato de Jesus, porque Jesus ele prega aquilo que ele é. Porque ele primeiro era o misericordioso, o puro de coração, ele era o faminto e sedento de justiça, enfim. E ele nos chama hoje, nesse dia de todos os santos, a seguir a sua sequela, a ser santo como ele é santo. E ele nos dá este caminho de santidade, que são as bem-aventuranças. Agora eu quero, juntamente convosco, proclamar este Evangelho. Após a proclamação faremos uma breve meditação, uma breve Lectio Divina, para nos ajudar a viver com mais propriedade, mais radicalidade e a entrarmos mais nesta palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque receberão em herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Eu acho interessante como é belo notarmos a fantasia de Deus para fazer os santos. Dentro da igreja nós vemos santos de todos os tipos e para todos os gostos. Não há um padrão específico de santidade. Nós que vivemos após essa era industrial, esse tempo moderno, onde a linha de produção, a forma, tudo deve ser igual, tudo certinho, tudo quadradinho, nós pensamos que Deus age da mesma forma. Mas é o contrário. Graças a Deus, Deus vem quebrar todos os nossos esquemas de padrões, até para adquirir a santidade. Eu já tive a graça de conhecer pessoas que caíram feio, mas muito feio no pecado. E elas me diziam: Padre, graças a este pecado, hoje eu vivo a santidade. Porque neste pecado eu descobri o quanto Deus me ama. E o quanto agora, sentindo o seu amor, eu devo dar a minha vida a Ele. Deus, Ele tem uma fantasia, uma imaginação muito fértil para fazer os seus santos. Muito mais do que nós imaginamos. Alguns santos, o Senhor Ele molda com a forma do martírio. Outros santos, nós podemos ver do martírio quantos mártires dentro da igreja. Outro santo, o Senhor molda com a forma da alegria. Nós vemos tantos santos que descobriram a santidade em viver bem a sua própria vida.
O próprio Domingo Sávio, São Domingo Sávio, dizia que a santidade é viver a alegria. Nós vemos santos que encontraram o molde da santidade para a sua vida com obras de caridade, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo e tantos outros. Dom Orione. Nós vemos outros santos que a santidade que marcou a sua vida foi o sacrifício, a penitência. Outros santos que passaram pelo molde da santidade com uma doação plena, total de si mesmo, com o pastoreio das almas, sendo bons confessores, bons diretores espirituais, fundadores de comunidades, de obras missionárias. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor, Ele nos dá uma forma que na verdade é específica para todos, dentro de cada modelo de santidade. E esse chamado, não vou dizer uma forma, é um chamado. É um chamado a viver o amor. Este amor que cada um poderá projetar na sua vida. E por meio deste amor, cada um encontrará a si mesmo e a Deus no outro. Porque o amor, que é a nossa vocação por primeiro, o chamado nosso, chamado específico para a nossa vida, porque Deus nos tirou do nada, Deus nos fez para amar. E dentro deste amor, o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Pode ser que a nossa santidade em viver o amor, em viver aqui o amor entendido como um projeto, a vontade de Deus na nossa vida, seja aquela de vivermos com os pobres, com os mendigos. Pode ser que para outros seja a do ensino, pode ser que para outros seja de trabalhar com os doentes, para outros seja ainda o do governo, para outros seja ainda em trazer este reino de paz, este mundo sem paz. Enfim, para cada um de nós o Senhor, Ele há um projeto específico, um projeto de amor. E assim santos se tornam aqueles que estão abertos. E nós somos chamados a nos abrir para que aquilo que Deus pensou desde toda a eternidade para nós se concretize na nossa vida. E o Senhor nos dá com o Evangelho hoje, de Mateus 5, 1 a 12, 8 estradas de santidade. Não é que nós devemos viver tudo isso para sermos santos. Oxalá possamos viver tudo isso. Mas sabendo as nossas fraquezas, as nossas misérias, nós podemos ora viver uma mais, ora viver outra menos. Mas uma coisa é certa, para cada um de nós há uma bem-aventurança específica a ser vivida. Como seria bom se até o fim do ano, deste ano, nós pudéssemos escolher apenas uma bem-aventurança para vivermos, para caminharmos nessa estrada de santidade. Porque cada uma bem-aventurança é uma estrada de santidade, é uma estrada que nos leva até Deus. A bem-aventurança que nós podemos escolher, na verdade, podemos dizer que será o nosso nome. Porque é o sinal, será a vocação que nós podemos assumir na nossa vida, para buscarmos ter o coração cheio de Deus e não vazio. Porque quando nós vivemos a palavra do Senhor, o nosso coração se enche do Senhor. Agora, quando nós deixamos de ver essa palavra, o nosso coração se torna vazio. E é por isso que Jesus, Ele, no monte que Ele sobe junto com os seus para ali ensinar, este monte Ele faz alusão ao monte da antiga aliança, ao monte Sinai, onde o Senhor Ele deu a aliança ao seu povo. Agora o Senhor dando as 8 bem-aventuranças aos seus, o Senhor Ele faz uma nova aliança com o povo, um novo chamado
para a santidade. E é justamente 8 bem-aventuranças porque 8 tem um significado todo especial na Sagrada Escritura. A semana tem 7 dias, Jesus ele ressuscita no domingo, ou seja, assim nós vemos que o primeiro dia depois da semana, ele é o 8º dia, o dia da ressurreição. Por isso são 8 bem-aventuranças, são 8 chamados de amor na nossa vida para vivermos o amor, 8 estradas que nos leva a ter já aqui na terra a vida de ressuscitado. E o Senhor ele diz, bem-aventurado, ou seja, beato. A bem-aventurança na época de Jesus, para muitos judeus e rabinos, para o povo, ela era vista somente como um atributo de Deus, onde só Deus podia ser bem-aventurado. Agora o Senhor ele mostra que ser bem-aventurado não cabe só a Deus. Deus ele é o bem-aventurado por excelência, mas cabe também a nós vivermos uma vida de pessoas bem-aventuradas. Assim é possível, Jesus quer dizer que é possível atingir a felicidade já aqui, nesta terra. Uma vida de bem-aventurança, uma vida de felicidade. E o Senhor diz, beatos, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito nesse mundo onde, porque deles é o reino dos céus, nesse mundo onde se busca tanto material, tanto a riqueza, tantas coisas deste mundo, o apego, o dinheiro, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Não porque Jesus ele proclama a pobreza, a miséria como algo bom, algo a ser exaltado, mas Jesus ele quer dizer que todo aquele que mesmo tendo os seus bens, ele deixa tudo, ele deixa esses bens, não coloca mais isso em primeiro lugar, mas ele, deixando a sua riqueza de lado, ele se proclama pobre, ou seja, ele que se faz pobre para o outro, por amor, para amar, ele se fazendo pobre para eliminar a miséria que há na vida do irmão, esse sim se torna bem-aventurado. Se torna uma pessoa onde Deus olha com amor, com compaixão, porque ele se faz pobre para aliviar o sofrimento do outro, para aliviar a miséria do outro. E que grande chamado é este, irmãos? Porque quantas pessoas têm muito e não querem se fazer nem um pouco pobre, não querem compartilhar os seus bens. Por quê? Porque são pessoas totalmente avarentas, apegadas ao dinheiro. São ricas, ricas em todos os sentidos, menos de Deus. Um rico pode sim ser bem-aventurado, desde que ele não seja apegado ao seu dinheiro, desde que ele sabe se fazer pobre para aliviar o sofrimento do outro, a miséria que vive o outro, para compartilhar dos seus bens. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque pobre em espírito é aquele que não possui nada, aquele que se coloca miserável diante de Deus, embora tenha tudo neste mundo, se torna dependente. Pobre em espírito é aquele que se faz pobre dentro de si para enriquecer o outro. É o homem vazio, mas cheio de Deus. O Senhor diz, felizes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É interessante notar uma coisa, irmão. Nesse versículo, Jesus ele não fala do conforto, mas ele fala da consolação dada por Deus diante de todas as desgraças que acontecem. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque terão conforto, mas porque serão consolados. E é engraçado porque, se nós pegamos o livro de Jó, depois que acontece
todas as coisas com Jó, cai a casa em cima dos seus filhos, mata os filhos, os seus animais morrem, e a sua mulher continua viva. Jó diz: esse aconteceu a grande desgraça. Porque realmente a sua mulher, quanto tentou Jó praguejar, antes tivesse morrido mesmo, Jó teria sofrido menos. E Jó, a um certo momento, ele diz, vendo seus amigos que estavam com ele, tentando consolar, ele diz: eis aqui, esses são os meus consolos, o meu consolo. Mas na verdade o consolo de Jó vai se mostrar outro. Vai se mostrar não os amigos, mas a própria presença de Deus, que não queria o sofrimento de Jó, mas sofre com ele o seu sofrimento, porque quem queria o sofrimento era o próprio Satanás. Mateus, no Evangelho, é interessante dizer que Mateus, ele pega essa expressão do consolo dado por Deus do profeta Isaías, capítulo 61, um belo versículo que diz que quando o Messias chegará, ele consolará o seu povo aflito. Jesus, ele vem sempre ao nosso encontro para nos consolar. E os aflitos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados esses aflitos que choram. Teologicamente, esses aflitos são entendidos como aquele povo ou aquela pessoa que está sendo opressa pela autoridade religiosa, ou pela autoridade política, ou por uma opressão econômica ou social, uma opressão do qual traz muita dor e muito sofrimento, onde não tem mais onde se recorrer. E o Senhor, ele diz que para esses que não tem mais a quem recorrer, eis que é Ele, aquele que ajudará. Porque o Senhor, na sua criatividade de amor, onde o homem não possui respostas, onde o homem não vê mais estradas e caminho, eis que ali o Senhor, ele age, eis que aí o Senhor trabalha, vindo, consolando. Então nós podemos ver que esses serão consolados e não serão confortados. Este consolo que vem das mãos de Deus, ele é um consolo que ele elimina a raiz do problema que aflige o homem. E nós podemos nos perguntar neste momento, irmãos, qual é a aflição que há na nossa vida ou no nosso coração? Porque pode ser que o nosso coração neste momento se encontre numa aflição muito grande. E o Senhor neste momento, irmão, te convida a colocar diante do Senhor, diante de Jesus, Ele que é o Deus que salva, essa tua aflição. Clamando neste momento pelo Senhor. Porque o Senhor, ele não deixa uma oração de um coração aflito sem resposta. E o Senhor deseja consolar o nosso coração aflito. Consolar o nosso coração e tirar aquilo que realmente é a raiz da nossa opressão. O Senhor nos quer livre, não nos quer escravo. Somos nós que muitas vezes não temos coragem de dar os passos que o Senhor nos chama a dar, do perdão, da misericórdia e tantos outros para a liberdade. E assim somos nós que nos escravizamos, por medo de dar os passos concretos, por medo até do que vão pensar de nós ou do que vão fazer. O Senhor nos chama nesse momento, irmãos, a gritar por Ele na nossa aflição, para que Ele venha em nosso socorro e Ele possa nos consolar. Então nós vemos assim que as bem-aventuranças, elas são, como nós vemos até este momento,
uma mensagem imediata para a nossa vida. Não são para ser vividas no céu, elas são para ser vividas aqui. Porque tudo que nós começamos a viver aqui, nós continuaremos a viver no paraíso, ou no inferno, se vivermos mal aqui, ou no purgatório. E o Senhor diz: felizes os mansos, porque receberão a terra. E aqui é uma promessa: os mansos receberão a terra. A história de Israel é uma história fundada na herança da terra prometida. O Senhor que promete a terra ao seu povo. A terra que é o lugar onde se dá a dignidade ao homem, porque um homem sem terra ele não tem onde morar. O homem sem terra ele não tem o que comer porque ele não pode plantar. Então o Senhor aqui promete uma terra aos seus mansos. Ser manso é aquele que sabe acolher, que sabe a viver uma vida entregue nas mãos de Deus. É por isso que o Senhor no Evangelho nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A única coisa que o Senhor nos pede para aprendermos dele é ser mansos, é sermos humildes. Jesus, diante do mal, diante daqueles que queriam até matá-lo, ele não se rebelava, ele não desejava o mal para os seus inimigos, ao contrário, ele se fazia um dom de amor, um dom de mansidão. Quantos nós encontramos nosso caminho onde nós queremos pagar na mesma moeda o mal que nos fazem? Sendo que o Senhor nos chama a sermos mansos, a deixar sim que os homens nos tesourem, que os homens nos machuquem, e responder com o amor. É difícil? É sim, é muito difícil, mas esse é o chamado nosso de cristão, a sermos mansos como Jesus. Diante daquele que te maltrata, daquele que te machuca, você deve pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus ele foi tão manso que ele se deixou até conduzir como uma ovelha matadora. E nós, por menor ato que seja, nós nos rebelamos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Com este versículo, na verdade, o Senhor ele quer nos ensinar que se nós saciamos a fome e a sede da justiça do nosso irmão, na verdade nós saciamos a nossa fome e a nossa sede de justiça. Porque, como diz o próprio São Francisco de Assis, não há maior alegria do que dar. A maior alegria em dar do que receber. Os famintos e os sedentos serão saciados. E o Senhor espera que nós sejamos instrumentos que saciem esses famintos e esses sedentos de justiça. E se nós somos esses instrumentos, o Senhor também lhe sacia esta fome e sede de justiça que há no nosso coração. Porque o Senhor ele é generoso também para nos saciar. Generoso para dar tudo aquilo que pede o nosso coração. À medida que nós nos despojamos, nós nos damos para o irmão, nós deixamos o irmão nos comer, nos beber, comer a nossa carne, beber o nosso sangue como Jesus, e é isso que é viver a Eucaristia. O Senhor ele também sacia a nossa fome e a nossa sede. Ele dá tudo que pede o nosso coração. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é um atributo totalmente de Deus. É Deus que vê a miséria do coração do homem. E Ele vem com o seu amor. O Senhor nos chama também a sermos sinais de misericórdia aos nossos irmãos, a perdoar, a compreender, a derramar também o nosso amor diante da fraqueza daqueles que nós encontramos. Porque se nós queremos receber a misericórdia do Senhor, nós devemos ser misericórdia.
Com a mesma balança com que medimos, nós seremos medidos. E nós só seremos perdoados, como nos ensina o Pai Nosso, se nós também perdoamos. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui é interessante notar que não são beatos, bem-aventurados os pacíficos, mas os pacificadores. Vamos explicar melhor. Os pacíficos, eles são aqueles homens, aquelas mulheres que por natureza eles possuem esta qualidade de paz, tranquilos. Já os pacificadores é um pouquinho diferentes. São aqueles que buscam promover a paz, custe o que custar. Aqueles que se colocam até em situação de conflito para evitar os conflitos. Mas também criam conflitos para buscar a paz dos irmãos, estando até prontos a perderem a sua própria paz. Esses são os pacificadores. Esses são aqueles que promovem a paz. A paz, na língua hebraica, como todos nós sabemos, ela vem da palavra, ela é a palavra shalom, que alguns exegetas, alguns tradutores dizem que shalom significa tudo aquilo que concorre para a felicidade do homem. Tudo aquilo que leva o homem para a sua felicidade é paz. Porque unifica o homem com si mesmo, unifica o homem com Deus, unifica o homem com o irmão. Então é paz. E nós somos chamados a sermos esses instrumentos de paz, de unificação. Conosco mesmos, com o irmão e com Deus. E agora me vem na mente que muitas pessoas, elas assemelham a sua infelicidade à vontade de Deus. Muitas pessoas, quando se encontram com a paz do coração, têm medo, muito medo de perder essa paz. Dizendo, meu Deus, o que será que agora vai acontecer na minha vida que eu vou viver o inferno? Porque infelizmente ainda muitos têm uma visão de um Deus que castiga, de um Deus que quer o homem sempre mal, pagando pelos seus pecados. Só que uma coisa é clara, irmãos, aquilo que sofremos ou é consequência do nosso pecado, ou é consequência das nossas más escolhas. Quando Deus nos pede um sofrimento, Ele entra na nossa vida com delicadeza, e é Ele que nos pede se nós estamos dispostos a sofrer por Ele. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, embora sofrendo, nosso coração se encontra em paz. Agora, quando o nosso coração não encontra paz, é porque aquilo que estamos vivendo é fruto das nossas más escolhas ou dos nossos pecados. E Jesus, Ele nos convida, podemos perceber com as bem-aventuranças, a viver a felicidade já aqui, nesta terra. A mudar também o nosso olhar diante das coisas. Porque muitas vezes nós olhamos tudo com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, com tantos problemas, e não percebemos que é o nosso olhar que está errado diante das coisas. Podemos sofrer, podemos ver tantas coisas, mas se o nosso olhar é um olhar de Deus, a presença do Senhor está conosco. Ser construtor de paz, irmãos, significa ser colaboradores de Deus na implantação do seu projeto neste mundo, porque Deus quer um mundo de paz. Somos nós que criamos a guerra. Nós que fazemos a guerra até em nome de Deus. Como aquele desgraçado do Bush, ou seja, desgraçado porque é um homem totalmente fora da graça de Deus. Não é um xingamento que eu estou fazendo, é um homem que não está na graça de Deus, então é um desgraçado. Fez a guerra e disse que fez a guerra em nome de Deus, para buscar a paz. Nenhuma guerra pode ser feita em nome de Deus. Ele fez o nome dele porque precisava os Estados Unidos descarregar armas
fazer um novo estoque, então tem que matar e tem que destruir para poder gerar a economia americana. E aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. E é muito bonito olhar esse termo, os filhos de Deus. São Paulo vai dizer que nós somos filhos adotivos de Deus. E um dado muito bonito teológico é que, quando, na antiguidade, quando o imperador ele ia deixar o seu reino, o seu filho herdava o reino, parte do reino. Mas aquele que sucedia o imperador, não era nem sempre o seu filho, mas era um homem que o próprio imperador escolhia e adotava como um filho adotivo para dar o seu reino. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, nesta mentalidade bíblica, Ele nos assume como seus filhos, para nos dar não só o que é o direito do filho, mas para nos dar mais ainda, ou seja, nos dar até aquilo que nós não merecemos, por amor, porque Ele confia em nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. E por fim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Neste mundo erotizado, sexualizado, onde tudo é pornografia, o Senhor diz uma coisa que é fantástica, bombástico. Só os puros, só aquele que tem o coração puro, sem maldade, sem malícia, poderá ver. Quem não tem o coração puro, não verá a face de Deus. Eu vou parar o comentário por aqui, porque senão me estenderei muito. Mas que nós possamos, como está nos outros versículos, promover a paz, sermos filhos de Deus. E que, se formos até perseguidos a causa do nome de Jesus, uma coisa é certa: poderão até matar o nosso corpo deste mundo, poderão nos tirar tudo deste mundo, mas o céu não nos poderão tirar, porque o céu pertence a Deus, e Deus Ele quer nos dar, que nós possamos caminhar na felicidade de sermos filhos adotivos, amados do Senhor. Eu vos deixo a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permanecemos na paz e uma boa semana.